Você sabia que a humanidade está tentando voltar para a Lua ainda nessa década? Vamos conversar sobre isso hoje. Olá, eu sou o Júlio Lobo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Refúgio Espacial e hoje, sim, vamos conversar sobre um projeto ambicioso de finalmente voltarmos à Lua. A maioria das pessoas não sabe disso, mas sim, está havendo todo um esforço entre a NASA e empresas privadas para tentar levar o homem à Lua na próxima década. Os planos estão até, quem sabe, em 2024 e 2025 a gente já vê alguma ação acontecendo. Mas para a gente entender isso de uma maneira bem clara, bem completa, vamos começar falando da história e depois a gente avança para como os sistemas serão feitos e o que a gente vai fazer em solo lunar. Vamos voltar no tempo. Veja, Estados Unidos e União Soviética brigando. Sim, estamos na Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, essas duas nações, uma queria provar que era mais poderosa do que a outra, que tinha mais poder. E a melhor forma de mostrar o seu avanço tecnológico da sua nação é colocar pessoas na Lua. Essa era a proposta que deu início ao interesse político para a corrida espacial. Essa disputa, que apesar de ser focada em uma disputa de poderio entre nações, criou todo um nicho de exploração espacial que existe até hoje. Para você ter uma ideia, naquela época os Estados Unidos decidiu pegar e colocar 25 bilhões de dólares num projeto que você talvez já tenha conhecido, que é o Apollo. Sim, a proposta dos Estados Unidos para mostrar-se mais competente do que a União Soviética em termos tecnológicos era levar um homem à Lua, pousar e voltar com ele em segurança para casa. Todo esse investimento conseguiu de fato levar o homem à Lua em 1969. Depois disso, houveram 9 missões Apollo. Dessas 9 missões, 6 foram bem-sucedidas em pousar em solo lunar, colocando então 12 seres humanos na Lua. Sim, na história humana até hoje, só 12 pessoas colocaram os pés na Lua. Olha que loucura. Mas, como na vida nem tudo são flores e no final todo mundo só quer falar de política, depois que os Estados Unidos conseguiu superar essa fase e mostrar-se superior em termos tecnológicos e espaciais, o interesse começou a diminuir. E aí, a cada ano, o investimento para a NASA, os fundos utilizados para as pesquisas e para as explorações espaciais foram reduzindo e reduzindo e reduzindo, até um ponto onde nós chegamos no estágio de dormência. Sim, passamos várias décadas praticamente só subsistindo, colocando pequenos satélites em órbita e planejamentos que não necessariamente saíram do papel. Mas, recentemente, eu imagino que você tenha percebido, começamos a mandar rovers para Marte, começamos a falar do planeta vermelho com a intenção de, quem sabe um dia, colocarmos os pés por lá. E aí então começou-se a haver toda uma movimentação pensando como levar humanos para Marte, o que faremos, o que tem lá, como é que a gente coloca uma colônia em Marte. Mas será que não um passo maior do que as pernas? E é pensando nisso que a NASA decidiu deixar Marte para daqui a pouco e fundou o programa Artemis em 2017, que tem como objetivo levar novamente o homem à Lua. Porque, pensa comigo, você não vai subir o Everest antes de testar subir um morro do lado da sua casa, não é verdade? Então, antes de abordar um desafio tão complexo quanto construir uma colônia permanente em Marte, por que não testar em um quintal já conhecido que é a nossa Lua? O projeto Artemis não tem como objetivo só ir lá colocar o pessoal na Lua e voltar para tirar foto, não! O objetivo é colocar uma colônia de permanência continuada em território lunar. Naturalmente que esse programa Artemis não vai ser simplesmente colocar o pessoal e já mandar para a Lua. Não, existem fases que devem ser seguidas, que devem ser testadas para garantir que os astronautas voltem vivos para a Terra, afinal esse é o objetivo principal. Então o Artemis vai possuir 3 estágios diferentes de avanço. Vamos começar falando da primeira etapa. Este primeiro estágio consiste em a gente pegar o foguete do jeito que ele vai funcionar tripulado, só que sem tripulação, e vamos enviá-lo para a Lua. Sim, para testar toda a tecnologia, é muito importante não colocar vidas em risco. Então eles vão pegar o foguete SLS, vão pegar a cápsula Orion, que é a que vai carregar tripulantes, não vão pôr ninguém dentro, e vão mandar para a Lua. Só que ele não vai pousar, ele só vai fazer um flyby, ou seja, ele vai passar pela órbita lunar, voltar para a Terra, reentrar na atmosfera. Por quê?
para saber se funciona, para testar todas as tecnologias, ver se os sistemas estão operando como esperado. Se de fato essa primeira etapa for concluída com sucesso, aí sim a gente vai para a segunda etapa. Vale lembrar que a primeira etapa do projeto Artemis estava agendada para agora, 2021, só que naturalmente já atrasou tudo e eu nem sei quando é que vai acontecer. A segunda etapa do projeto Artemis consiste em fazer a mesma coisa, só que com pessoas dentro. Uma vez que a gente fez o test drive, ou seja, mandou o veículo sozinho, ele voltou, deu tudo certo, a segunda etapa é colocar os astronautas dentro e fazer a mesma coisa. Para quê? Para testar a equipe, para testar os sistemas, porque, gente, vocês não imaginam o quão complexo é colocar humanos no espaço. Se fosse fácil, a gente estava fazendo o tempo todo. Então, esse objetivo da Artemis, como eu falei para vocês, é criar um entreposto, é testar tecnologias. Então, a gente tem que ir com muita calma, vendo como cada coisa funciona. É para isso que essa segunda etapa, apesar de parecer meio repetitiva, já vai fazer algo inédito nas últimas décadas. Vamos mandar pessoas para fazer uma órbita lunar e voltar para a Terra com segurança. A terceira etapa é a que está todo mundo esperando, né? É o momento onde nós vamos de fato colocar os pés no solo lunar de novo. Antes da gente falar dessa terceira etapa, é importante dizer que ao longo do programa Artemis está organizada a ideia de construir uma estação que vai orbitar em volta da Lua. Sabe a Estação Internacional Espacial, que hoje orbita em volta da Terra e serve como um laboratório de microgravidade? Então, eles querem fazer algo semelhante, mas em relação à Lua. Nós vamos pegar a estação Gateway, que vai servir não só como um laboratório que estará orbitando uma órbita elíptica lunar, como nós também teremos um ponto de comunicação entre Lua e Terra de uma maneira mais organizada e mais eficiente. A estação Gateway nada mais do que será um posto de parada entre o solo lunar e a Terra, um meio do caminho que vai oferecer suporte e facilitar todo esse processo tão complexo que é essa viagem. O mais legal é que enquanto nós estamos falando da construção da estação Gateway, ao mesmo tempo nós já estaremos enviando recursos para o solo lunar. Sim, antes da gente pousar na Lua já vai ter um monte de tralha lá para a gente poder acampar com segurança, essa vai ser a ideia. E o mais interessante disso então é que quando a equipe de fato, quando os astronautas puderem pousar em terreno lunar, eles já vão ter toda uma gama de carga preparada esperando por eles ali. E como é que isso vai acontecer? Bom, nessa nossa terceira etapa, voltando agora ao nosso ponto, nós vamos decolar daqui com o sistema SLS, ou seja, o foguetão lá da NASA, com a cápsula Orion. Os astronautas então vão subir, alcançar a estação Gateway, vão parar na estação Gateway e aí então eles vão fazer uma mudança de espaçonave. Eles vão para o Human Landing System, ou melhor dizendo, a nave que vai pousar na Lua, certo? O Moonlander, como todo mundo gosta de chamar. Essa situação do Moonlander tá bem complicada, até porque esse projeto está sendo feito por empresas privadas. A NASA abriu licitação para que empresas privadas pudessem oferecer os seus projetos e as suas tecnologias. Nessas licitações entraram 3 grandes empresas, a Dynetics, a Blue Origin e a SpaceX. Cada uma dessas empresas ofereceu os projetos de como seria um sistema de pouso lunar na visão deles, com a tecnologia deles. E quando você olha os 3 projetos, é natural observar que o da SpaceX é muito mais avançado, muito mais barato e muito mais eficiente. Então o que aconteceu? Em resumo da história, a NASA conferiu a licitação para a SpaceX, porque ela era tecnologicamente mais interessante e ao mesmo tempo a SpaceX já construiu para si um histórico de poder mostrar que sabe fazer as coisas. Mas, como nem tudo são flores e empresas não gostam de perder oportunidades multimilionárias, a Dynetics e a Blue Origin não gostaram da ideia. Inclusive, recentemente, a Blue Origin entrou com um processo em cima dessa licitação para dizer que não, eu também quero ter chance de ganhar. Resumindo, Jeff Bezos não quer perder essa brincadeira e ele está entrando com um processo em cima, quer empacar o negócio e aí, por conta disso, a NASA e a SpaceX, em conjunto, decidiram segurar o avanço do projeto até dia 1º de novembro para saber o que vai acontecer com essa história. As chances de haver alguma mudança na decisão dessa licitação são mínimas, mas para não ter prejuízo envolvido, eles tiveram que atrasar o desenvolvimento por conta desse povo que está incomodando aí com processos. Mas enfim,
Agora você entendeu, você conheceu o programa Artemis, que vai levar humanos para a Lua de novo. E olha, eu tenho que deixar claro aqui para você, a gente não está indo para a Lua para colocar uma bandeirinha. Não, a ideia é uma presença continuada. Veja que a Lua será o nosso campo de testes, porque se a gente quer que a humanidade consiga se tornar uma espécie multiplanetária, nós precisamos aprender a fazer isso. Então é muito mais fácil aprender a cultivar alimentos no solo lunar, que está a 3 dias de viagem da gente, do que de Marte, que está a 6 meses de viagem. Então é muito mais interessante testar as tecnologias de exploração espacial no nosso quintal do que a gente começar a ir longe demais. E uma vez que a gente conseguir consolidar a nossa presença na Lua, e quando eu digo consolidar é criar um sistema de lançamento de foguetes a partir de lá, extrair recursos suficientes para quem sabe até criar combustível para foguetes lá em solo lunar, construir uma colônia habitada que produz alimentos e tudo mais. Uma vez que isso for atingido, caraca, o céu é o limite, né, meu amigo? Aí a gente pode partir para Marte, a gente pode partir para qualquer outro lugar. Então eu tô deixando claro aqui, saiba que esse desfoque de Marte não é porque a gente não quer mais ir para lá. Muito pelo contrário, é porque a gente tem que começar por um lugar que a gente consegue ter mais amplitude para testar as nossas tecnologias. Mas é aquela coisa, né, cara? Agora, vamos ser honestos, né? Não dá para saber como é que isso vai acontecer e quando é que isso vai acontecer. A ideia era que os primeiros voos acontecessem agora, né? Como eu disse, a etapa número 1 seria em 2021, 2024 ou 2025 já seria a etapa 2, só que não dá para saber. Estão havendo atrasos em cima de atrasos, por conta de várias questões diferentes, né? Desde processos judiciais até falta de equipamentos, por conta de pandemia, enfim, tem um monte de coisa se acumulando. Eu tenho lá as minhas dúvidas se nós vamos ver nos próximos 5 anos algum avanço nesse projeto. Avanços estão acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente não tem nem as roupas, os trajes espaciais que o pessoal vai conseguir usar porque o fornecedor não consegue entregar tão cedo. Então tá tudo atrasado, mas a esperança continua. E eu tenho certeza de que há a motivação. A diferença, gente, da corrida espacial lá da década de 60 é que naquela época era uma entidade governamental interessada em mostrar poderio político. Agora, nós temos empresas privadas envolvidas no processo. Isso significa que essas empresas estão em busca de dinheiro. E como você bem sabe, goste ou não, dinheiro é o que faz rodar o mundo. Então, uma vez que esse programa está sendo construído em colaboração com empresas, naturalmente, dinheiro está em jogo e quando o dinheiro está em jogo, o trabalho tem que continuar. Vamos ficar na esperança, né? Vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas cenas desse capítulo. Mas o legal é saber que voltaremos à Lua em algum momento. Eu espero que pelo menos ao longo da minha vida eu vou ver o pessoal pousar na Lua e depois o pessoal pousar em Marte, né? Vai ser muito legal. E se você achou esse informativo aqui interessante, deixe sua curtida, compartilhe com seus amigos. Se você tem mais alguma informação que eu não estou sabendo ou alguma correção acerca do que eu falei, coloque nos comentários aqui embaixo, vai ser um prazer ter a sua discussão, nosso debate aqui nos comentários aqui embaixo. No mais, eu fico por aqui, eu sou o Júlio Lobo e a gente se vê no próximo vídeo.